Boa noite a todos, caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos. Os irmãos que estão aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos. Esta casa abençoada que nos acolhe, nos auxilia com as nossas aflições, que todos nós hoje possamos receber aquilo que viemos buscar neste ambiente sagrado. Lembrando a todos a necessidade de estarmos presentes aqui neste local, tá? Em pensamento. Eu estarei fazendo uma breve reflexão do Evangelho com os irmãos, mas o conselho que a gente sempre dá é que a gente se concentre e mantenha presente aqui nesse local, porque cada um está recebendo um tratamento específico, conforme o merecimento e a necessidade. Não é lá dentro somente, tá? No passe ou na sala de desobsessão verbal que a gente obtém os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. Aqui também, principalmente aqui no estudo do Evangelho, é que a gente passa a aprender e a compreender as nossas aflições, como a nossa irmã Luzia, na primeira parte aqui do estudo, deixou bem claro a necessidade da paciência a todos nós, porque sem paciência não adquirimos nada, meus irmãos. A gente não consegue se concentrar, não consegue compreender e, mais agravante, a gente não consegue se compreender. E quando a gente não se compreende, a gente não consegue trabalhar na nossa reforma íntima, no nosso melhoramento, enfim. Então é uma série de coisas, de trabalhos, de tarefas que cabe a cada um de nós presentes aqui. Mantermos a nossa harmonização para colaborar com a harmonização do ambiente, pois foi preparado este local pelos benfeitores espirituais muito antes de nós sentarmos nessas cadeiras, tá? Então, a gente procurar orar e vigiar. E é o tema que eu vou trazer para os irmãos hoje, sobre vigilância. Vigilância. Muitos dos irmãos já podem ter ouvido falar muito disso, sobre vigilância, a necessidade de vigiar. Mas é assim que funciona o Evangelho em nossas vidas, meus irmãos. A gente não aprende o Evangelho, ou não começa a praticar o Evangelho, depois que lê uma vez só e pronto, acabou. Já sei tudo, já faço tudo. Não, é a lei da repetição que nos auxilia o quê? O nosso melhoramento, porque senão cai no esquecimento. A paciência também. Eu perdi a paciência. Aqui a gente compreende que paciência, meus irmãos, uma vez adquirida, não se perde. Então, se você perdeu a paciência, você não tinha paciência. Então, são através do estudo aqui que a gente vai compreendendo as nossas faltas, porque todos nós falhamos. Por isso estamos aqui, aprendendo, buscando algo de melhor para nós. Então, harmonizemos-nos, irmãos, sentir a presença de Jesus, porque Ele está aqui, nesse momento, auxiliando cada coração presente, encarnado, desencarnado. Aqueles irmãos que nos auxiliam, que nos acompanham também, vêm aqui, desencarnados, recebem também o tratamento se necessário. Então, vamos esquecer um pouco o mundo lá fora, os problemas, as alegrias, enfim, não importa. Concentremos-nos aqui em Jesus, neste momento, harmonizando com eles, para sentirmos e termos o melhor aproveitamento dessa noite de tratamento espiritual. Então, a vigilância. A vigilância, meus irmãos, antes de mais nada, não é vigiar o vizinho, não é vigiar o próximo. A vigilância necessária, na qual nos foi recomendada, é a vigilância própria de nós mesmos, nossos sentimentos, nossos pensamentos e principalmente nossas ações. Vigilância sempre, porque se não vigilamos, não conseguimos ter a paciência, por exemplo. Eu vou responder, como a Luzia falou, né? A gente recebe
uma agressão, já o automático, pá, rebate, pagando o mal com o mal. Se a gente vigia, a gente já pondera nas palavras ao responder uma ofensa. Isso é vigilância. Quando a gente está andando com o nosso carro na rua, ganha uma fechada, uma buzinada sem merecimento, ou até que seja com merecimento, uma barbeiragem, que a gente sem querer, a gente faz às vezes uma barbeiragem, não tem problema. Do mesmo jeito que não somos perfeitos na nossa moral, nós também temos falhas no trânsito, falhas no nosso trabalho, falhas na nossa convivência social, normal. A gente não pode se sentir mal por isso, a gente não pode remoer isso em nossos corações. Então, se estamos vigilantes, alguém nos chama atenção no trânsito, a gente recolhe. O que é melhor fazer? Vamos retribuir outra buzinada? Outra fechada? Esse é o certo? Pagar o mal com o mal? Se me incomodou, por que irei fazer para ele a mesma coisa? Pagar com a mesma moeda? É vigilância, meus irmãos. E a vigilância nos tem que ser constante. Eu costumo dizer e aconselhar para as pessoas que às vezes surgem muitas dúvidas, é claro, quando a gente começa a ter contato com o Evangelho, a gente começa a ter ainda mais dúvidas do que a gente já tinha. Eu falo, uma pergunta muito simples quando a gente se encontra numa situação em que não compreendemos e não sabemos como agir, volta aqui ao princípio de tudo, que é o Evangelho, e se pergunte: o que Jesus faria no meu lugar? Marcelo, estamos 2000 anos depois de Jesus. Não importa, os tempos mudaram, mas os problemas são os mesmos e as pessoas também. Então as atitudes, tudo o que o Mestre nos ensinou é de cunho moral, e isso não muda, meus irmãos. São as leis divinas imutáveis. Então, se fazemos esse questionário a nós mesmos nos momentos de aflição, teremos a resposta correta. A melhor das respostas, se não tivermos resposta, a gente se cala. Que é melhor a gente se calar do que abrir a boca e magoar alguém, ou agir de uma maneira que possa afetar alguém. Então, vigilância. Para ilustrar a vigilância, meus irmãos, eu trouxe aqui a parábola do servo consciencioso. Para quem os irmãos que não conhecem, eu vou passar a parábola rapidamente aqui para a gente depois fazer a reflexão. Já a palavra consciencioso, como muitos de nós não usamos, né? Significa não querer que a consciência não nos acuse. É a criatura conscienciosa. Não querer que a nossa consciência nos acuse, ou seja, através da vigilância, nós temos a nossa palavra, nossos gestos e pensamentos, e depois o resultado delas, que se forem boas ou más, a nossa consciência é que vai nos dizer. Então, vamos lá. Jesus, então, depois de ter proferido a palavra do rico estudo, que foi uma reflexão a respeito do apego nosso aos bens materiais e o que realmente tem valor para as nossas vidas. Jesus nos trouxe essa parábola do servo consciencioso para que nós possamos refletir sobre a vigilância. Estejam cingidos os vossos rins e tende nas mãos lanternas acesas, como os homens que ficam à espera de seu patrão, que retorna das núpcias, a fim de abrir-lhe logo ao chegar e bater à porta. Felizes dos servos que o patrão na chegada
encontrar vigilantes. Se o pai de família soubesse a que horas chegaria o ladrão, sem dúvida ficaria vigilante e não permitiria que a nossa casa fosse arrombada. Então, a vigilância é lição fundamental, meus irmãos. E através da oração, vejam bem, orar e vigiar, através da oração e da meditação, nós trabalhamos nesse processo de domínio da nossa mente, porque tudo começa aqui, desde o movimento de nossas mãos, dos nossos olhos e principalmente nossas palavras. A gente pensa antes de qualquer coisa. Então, quando oramos e meditamos, nós passamos a prestar mais atenção naquilo que vamos emitir para o universo. Não é para a pessoa que está na nossa frente somente, mas nós lançamos para o universo as energias que saem de dentro dos nossos sentimentos. Por quê? Nossa mente, meus irmãos, é muito rebelde ainda, porque estamos presos ainda ao homem velho. Quem é o homem velho? É aquele que já passou pela antiguidade, pelas encarnações passadas e trouxe toda aquela primitividade junto com ele, e somos nós hoje. E nosso trabalho através da vigilância é o quê? Conter esse homem velho e trazer a mensagem nova para a nossa consciência. Mas isso exige o quê? O exercício da vigilância. Não é simplesmente nós falarmos: eu não vou mais escutar esse cidadão que está falando ao meu ouvido. Esse cidadão que somos nós mesmos. Por quê? São heranças nossas de coisas que fizemos, falamos em vidas passadas, ou às vezes até mesmo nessa vida aqui, quando éramos um pouco mais imaturos nessa existência e cometemos atos falhos. Então, é necessário a gente, às vezes, calar e procurar comandar aquela que a gente acha que nos comanda, que é a mente. A gente tem que ter esse exercício diário através da vigilância. Assim, manter a calma é importante, lembrando do estudo da Luzia, porque estamos expurgando o lixo acumulado no passado recente ou remoto, que é de outras vidas. Por quê, meus irmãos? Todos nós queremos paz, todos nós queremos luz, todos nós queremos tudo de bom para nós, não é verdade? Mas quando... Perdão, minha garganta não está muito boa não. Onde estávamos? Sim. Lixo acumulado do passado. Então temos a necessidade, porque não sabemos, meus irmãos, a que horas nossa consciência vai nos cobrar. Minha consciência vai me cobrar, Marcelo? Vai. Se ela te cobrar enquanto estivermos ainda encarnados aqui, ótimo, uma bênção. Mas a grande maioria de nós temos essa cobrança no ato do desencarne, quando desencarnamos, como morremos, morte física do corpo. Aí passamos pelo momento de perturbação, aí cobramos a nossa consciência espiritual, que é a nossa consciência verdadeira, e aí vem o peso, não daquilo tanto do mal que nós fizemos, meus irmãos, mas muito mais do bem que deixamos de fazer, pois quando tínhamos oportunidade, não fizemos. É muito agravante isso. Sabe por quê? Porque quem tem contato 10 minutos com o Evangelho já sabe do que precisa fazer para melhorar a sua vida. 10 minutos.
10 minutos. 10 minutos resolve o meu problema, Marcelo, escutando o Evangelho? Não, mas 10 minutos a gente já conhece Jesus. 10 minutos a gente já sabe o que Ele fez, o que Ele exemplificou e o que Ele nos mostrou, o que nós devemos fazer para quê? Para nossas vidas. 10 minutos. Então, meus irmãos, mesmo a ponto de, no momento de retornarmos à pátria espiritual, que a gente trabalhe essa vigilância para chegar lá, pelo menos com a consciência limpa. Entende? Porque gera muita perturbação. Se os irmãos fizessem ideia do quanto perturba a criatura, daquilo que ela deixou de fazer e que Deus oportunizou a ela, aquele momento, aquele exato momento, exatamente aquela pessoa, de praticar o bem, de ajudar, de fazer o certo que se tem que ser feito, e ela não fez, talvez por preguiça, ou talvez por medo, ou por falta de fé, que ela está fazendo uma coisa que vai fazer bem para alguém. Enfim, não importa os motivos, o que importa é que essa cobrança vem, meus irmãos, e ela vem em forma de perturbação. Consciência pesada, no nosso termo aqui entre encarnados, consciência pesada, espiritualmente falando, perturbação. E dependendo, arrastam-se anos, talvez séculos, por um ato impensado aqui como encarnado. Arrastam-se sobre séculos de aflição. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque não é o Marcelo que está falando, é Jesus que está falando conosco. A importância da gente vigiar e orar sempre, todos os momentos. Então vamos à parábola. Essa palavra foi dita quando Pedro questionou Jesus, né, se as lições que ele estava passando, né, se era só para os outros ou se era para os discípulos, os apóstolos, enfim, uma tal de uma exclusividade. Então Jesus trouxe essa palavra também para esclarecer, não só a Pedro, mas todos os irmãos que estavam ali presentes. Disse então Pedro: Senhor, essa comparação a dizes somente para nós ou também para todos? Respondeu o Senhor: qual será o administrador fiel e prudente que o patrão constituiu sobre os da criadagem, a fim de lhes dar em tempo oportuno a porção de trigo? Feliz o tal servo se o patrão, na chegada, o encontrar agindo assim. Na verdade, vos digo, há de confiar-lhe todos os bens que possui. Se o tal servo, porém, disser em seu coração: o meu senhor está demorando para chegar, e começa a bater nos criados e criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o patrão desse servo no dia em que não espera e na hora que não sabe, o porá de lado e lhe fará um lugar entre os infiéis. Contudo, o servo que conheceu a verdade do seu senhor e nada lhe preparou, nem agiu conforme a vontade deste, será açoitado com muitos golpes. A quem mais foi dado, muito lhe será pedido, e a quem muita coisa confiaram, mais lhe pedirão. É uma parábola muito pequenininha, embora rica em explicações do Evangelho, ensinamentos, né? Primeiro, a confiança que o Senhor, né, o administrador que vai viajar e deixa na mão do servo, é a confiança que Deus põe em nós para administrar a casa. Qual é a casa? Essa casa.
e que maneira que nós vamos conduzi-la. Assim, se procuramos mantermos seguindo sempre ao Evangelho, nossa recompensa, como ele diz aqui, a porção de trigo nos será dada e felicitada, e reconhecimento da confiança do nosso administrador em Deus, em nós, porque soubemos usar os recursos nos quais Ele nos forneceu. Quais recursos, Marcelo? Não importa, sejam recursos materiais ou recursos espirituais, o conhecimento, pois o conhecimento, Luzia também falou aqui no começo, o conhecimento que a gente tem do Evangelho, que a gente passa adiante para aquele irmão, através de uma palavra confortadora, ou até mesmo em bens materiais, aquilo que a gente compartilha com aqueles que estão menos necessitados, mais necessitados que nós. Entendam? Então, nós temos, meus irmãos, o livre-arbítrio. Não somos obrigados a fazer nada a contragosto. Porém, tudo que fazemos, responderemos por isso. É a causa e efeito. E como eu disse anteriormente, aquele que já tem o conhecimento de Jesus, já possui também a responsabilidade maior de cumprir com os desígnios do Mestre. Aquele que está na ignorância, muitas pessoas eu já conheci, meus irmãos, que não sabem nem quem é Jesus, ou tem uma vaga ideia de quem seja. Encontrei pessoas até na cozinha mesmo, cozinha comunitária. Mas aquele que já tem um pouco de conhecimento, meus irmãos, aumenta o que também? As nossas responsabilidades. Ixi, Marcelo, então eu não vou estudar mais. Não, isso é algo que não tem como fugir, meus irmãos, que somos todos arrastados a isso. Não é nós querermos ou não, simplesmente o que eu estou dizendo aqui é que aqueles irmãos que estão na ignorância ainda, será menos cobrado do que nós que já temos um pouquinho de conhecimento do Evangelho. Já tive amigos que falam: nossa, mas a doutrina espírita é muito complicado, Marcelo, nós somos responsáveis por tudo, como é que nós vamos carregar esse peso todo nas costas? Ninguém carrega o peso que não pode suportar, meu irmão. Mas é assim que funciona. E se nós tivermos o contato com a doutrina espírita, é porque quem precisa é a casa que precisa da gente? É o centro espírita? Não, nós é que precisamos desse conhecimento. Por quê? Conhecendo a verdade nos liberta. Conhecendo Jesus, nós somos confortados nas nossas aflições. Vai acabar as aflições? Não. Mas nós pelo menos vamos ser confortados. O Redentor é conforto para nós. Ele nos explica através da lei da semeadura, que o que acontece conosco não é o infortúnio do irmão do nosso lado que está fazendo para a gente, e sim, fomos nós que plantamos em algum ponto de nossas vidas e estamos colhendo naquele momento. Então, exigência, resignação, suporta, aprende e agradece por estar passando por essa experiência, porque é bênção, não é castigo e nem nada disso, nem mal. Simplesmente, no ato da gente depurar, lapidar o nosso espírito, nós precisamos passar por algumas dificuldades. Então, por quê? Senão, que mérito haveria? Qual seria o esforço nosso? Eu vou lá, eu recebo o passe, eu passo pelo tratamento espiritual, desobsessão verbal, venho aqui, assisto a palestra, pronto, acabaram os meus problemas. Qual o mérito que a gente vai ter? Qual é o trabalho? Seria justo? Não, né, gente? Porque se somos devedores,
a gente tem que pagar. Pagar com dor ou com amor. Aí a escolha é nossa. Então, quando a gente começa a conhecer o Mestre, o amor dele nos envolve tanto que supre a nossa deficiência, a nossa falta de fé, nos enche e compreendemos que a gente está passando aquilo que a gente está precisando passar. Não existe injustiça, meus irmãos, no mundo de Deus. No mundo dos homens, talvez, mas no mundo de Deus, não. Então, muita atenção, a parábola nos reflete ao alerta sobre a morte. A morte, dentre outras, coisas que a parábola nos ensina, é essa, a reflexão sobre a morte, que é iminente a todos nós. Um dia todos nós iremos desencarnar. Então, o que queremos receber quando chegarmos, ou melhor, quando retornarmos à pátria espiritual? Mesmo porque, meus irmãos, é algo que a gente tem que fazer hoje, agora, começar agora. Para quem não faz, quem não pratica, então começa agora. Porque a gente não sabe nem se a gente vai acordar amanhã. Alguém sabe aí o dia que vai desencarnar? Ninguém sabe. Então a gente tem que resolver logo o que a gente tem aqui para resolver, para chegar bem no plano espiritual. Precisamos ser como servo, conscienciosos, vigilantes das nossas atividades e tarefas. Bom senso não recomenda atitudes extremas, como o pavor refletido na posição daqueles que ficam incomodados com o simples pensamento sobre a morte, ou daqueles que se sentem atraídos. Aqui ele repete o que eu acabei de falar, afirmando que o servo será julgado de acordo com as luzes de seu entendimento. A quem muito foi dado, muito será pedido. A cobrança será diretamente proporcional às claridades que a criatura recebeu ou teve ao seu dispor. E isso é uma referência especial a todos nós espíritas. Porque religiões, meus irmãos, não é que o espiritismo é melhor que as outras religiões. Simplesmente nós temos uma maneira de interpretação do evangelho um pouco mais atualizado e diferenciado, mas não quer dizer que nós somos os donos da verdade, por cada qual religião e cada qual religioso que participa da sua escola, ele está ali exatamente porque ele precisa estar ali. O evangélico precisa ser evangélico, o católico precisa ser católico e assim por diante. Assim como nós que estamos aqui precisamos ser espíritos. É assim que funciona. Mas todo conhecimento é gradativo, até mesmo nas outras escolas. É o que eu falei, ninguém lê o evangelho uma vez e já está sabedor do conhecimento das leis de Deus. Não é assim. A gente tem que se empenhar em conhecer gradativamente. Todas as religiões. Tem as escolas, principalmente catolicismo, tem primeira comunhão, crisma e etc. Então nós vamos adquirindo conforme o nosso esforço e a nossa necessidade. Aquele que sofre mais vai correr mais o quê? Atrás do conhecimento, de perguntar a si mesmo: por que eu estou passando por isso? Então, mais conhecimento, mais cobrança. É bom? Bom, claro. Por quê? Quando sabemos disso, nós nos empenhamos mais ainda em estudar e praticar. Porque só estudar também não resolve, meus irmãos. A gente tem que pôr em prática. A Luzia deixou bem claro aqui, a gente tem que pôr em prática. A gente sabe que a gente tem que ter paciência. Eu sei que eu tenho que ter paciência. E aí?
Está tendo paciência? Não. A gente sabe da vigilância. A grande maioria dos irmãos aqui sabe que tem vigilância, mas a gente pratica. Então é esforço diário em todos os momentos. Com a esposa, com o marido, com o filho, com o primo, com o cachorro, com o vizinho que joga lixo no teu quintal e por aí vai. Então, base, não querendo comparar com as outras religiões nem nada, a base de todas as religiões cristãs é o amor e a caridade. Eu sei disso, Marcelo. Tá aí, já sabe. 10 minutos. Amor e caridade, necessidade da prática de todos que estão encarnados e também desencarnados. Amor e caridade. Como é que eu faço isso, Marcelo? Aí sim, aí Jesus me explica. Evidentemente, essa responsabilidade não deve ser motivo para medo ou afastamento da luz. Nós seremos cobrados pelo esforço. Vejam bem, meus irmãos, nós seremos cobrados pelo esforço que fizemos em prol da nossa própria melhoria interior, e não pela realização plena ou como trabalhadores aprovados. O que ele está dizendo aqui? Amor e caridade, por exemplo. A gente sabe que a gente tem que praticar, a gente tem que fazer, a gente tem que amar. Mas aí aquela criatura se esforça no máximo, mas não consegue atingir a plenitude nesses sentimentos, mesmo porque não somos capazes, meus irmãos. Mas se o esforço for verdadeiro, for de coração, isso é considerado. Agora, aquele que tem o conhecimento e não se esforça, aí a consciência vai lhe cobrar. Por quê? Porque eu deixei de fazer o que eu podia ter feito, as oportunidades que me surgiram, e eu não fiz. Consciência pesada. Não é muitas vezes, meus irmãos, pelo mal que nós fizemos, mas sim pelo bem que deixamos de fazer. Às vezes nos faz muito mais mal do que fazer mal ao próximo. O bem que deixamos de fazer. Vigilância e atenção. Ao nosso redor sempre tem um irmão mais necessitado que a gente. Sempre tem um irmão mais desesperado, mais desequilibrado, mais necessitado de atenção do que nós. O que precisamos fazer é olhar muitas mais vezes para baixo, não olhar para cima daqueles que a gente acha que estão melhores do que nós, e sim sempre olhar abaixo aqueles irmãos que ainda não conseguiram chegar até onde a gente está e procurar auxiliá-los a chegarem. E não é preciso dinheiro para isso, meus irmãos. É vontade, é esforço, é amor e caridade. Então, prestemos atenção naquilo que vigiamos também, porque somos pessoas diferentes, e cada um na sua individualidade, e cada um com a sua verdade. O Evangelho é o mesmo para todos, mas nós às vezes interpretamos de maneiras diferentes uns dos outros. Então, a atenção em vigiar o que realmente importa para nossas vidas, o que realmente vai nos auxiliar a essa ascensão, a essa procura da nossa paz interior. Todos nós sabemos aquele defeitinho que a gente tem e que precisa ser melhorado. Todos nós sabemos. Trabalha mais nisso. Seja amável consigo mesmo. Porque amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que ter amor a nós mesmos.
não é vaidade, é amor, o sentimento de que compreender que nós também erramos, eu erro também, eu sou imperfeito, mas eu estou procurando melhorar. É a vigilância. Vigilância para quê? Para a nossa consciência não vir nos cobrar depois. Deixa eu ver que eu não deixei fartar nada aqui. Certo. Então, muitos dos irmãos já ouviram falar também do dia do juízo, juízo final, tão falado, né? Não sabemos quando e se realmente irá existir esse tal juízo que a gente tanto ouve falar, né? Mas aqui o que ressalta o autor do livro, que, vou até falar as palavras dele: destacamos que esta também é uma parábola sobre o juízo. Entretanto, sempre que retornamos ao mundo espiritual por meio da morte do corpo, passamos por uma espécie de juízo realizado por nossas próprias consciências. Então, o nosso esforço para a melhoria tem que ser constante. Para quê? Para a gente florescer, meus irmãos, a gente florescer no lugar onde nós fomos plantados. Nós estamos na família certa, na casa certa, no trabalho certo e rodeado das pessoas certas. Não estamos no local errado. Nós estamos onde estamos hoje, fomos plantados para a gente florescer sob a luz do Evangelho, para a gente superar as nossas dificuldades. Família difícil? Não existe família fácil. Trabalho difícil? Também não existe. Por quê? Pessoas são diferentes, com opiniões diferentes. Sempre haverão divergências. Mas a grande diferença é o quê? Ao invés de nós apontarmos o dedo, vigiarmos os defeitos alheios, a gente procurar o quê? Vigiar a nós mesmos, o que podemos fazer dentro do nosso meio para nos tornar pessoas melhores e assim influenciar aqueles irmãos que nos rodeiam para melhor também. Muitas vezes a Luzia falou às vezes desses conceitos: aquele que tem paciência demais, ou aquele que perdoa demais, um é considerado covarde, o outro é considerado isso ou aquilo. O que importa? O que importa que as pessoas vão falar da gente? O importante, meus irmãos, é que estarmos fazendo a coisa certa, porque a opinião do homem pouco importa. O que importa é a opinião de Deus. Enquanto estivermos fazendo o que Ele nos recomenda fazer, estaremos no caminho certo. Tenho dúvidas? Vamos procurar tirar as dúvidas. Tem pessoas, tem estudos, enfim, tem um material enorme para tirar as nossas dúvidas, sejam elas quais forem. Mas trabalhemos, meus irmãos, prestemos atenção na nossa consciência, porque a consciência limpa nos traz muita paz, muita, e nos auxilia o quê? A nossa ascensão, o nosso trabalho da nossa reforma íntima. A gente consegue o quê? Equilíbrio para as nossas vidas, porque sempre passamos por altos e baixos dentro do mesmo dia. O que nos diferencia o que é? A maneira como nós encaramos e tratamos com as situações. Se temos esse esforço embasado sempre no Evangelho, vai resolver nossos problemas? Não, mas vai nos trazer paz. Então, vamos florescer, meus irmãos, aonde nós fomos plantados, na comunidade, na família, no trabalho, no meio social. Florescer, meus irmãos, para que cheguemos um dia e vislumbraremos o Mestre com olhos de quem precisa ver.
não olhos de quem quer ver, pela curiosidade. Vigiemos então, meus irmãos, e oremos sempre. E a meditação é necessária. Meditemos, refletimos, e que Jesus nos abençoe sempre. Possamos contar com a presença divina dele em nossas vidas. Assim, vamos então novamente agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, recebendo as bênçãos do teu Evangelho, na certeza de estarmos sendo amparados pela espiritualidade amiga que se encontra aqui presente, enviando esses fluidos beneméritos a cada um de nós, cada qual conforme o nosso merecimento e necessidade. Agradecer a esses queridos irmãos, benfeitores e dirigentes espirituais deste hospital sagrado, que acolhe tantas almas e tantos irmãos todos os momentos, e que nos permitiram estar presentes aqui hoje, recebendo essas chuvas de bênçãos, de amor e de instrução. Segue conosco, Jesus, abençoa-nos, dá-nos a força necessária a combatermos ainda o mal que existe dentro de nossos corações, na certeza que sempre estaremos amparados por Ti, Mestre querido. Fica conosco, auxilia-nos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.